estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um CR Casa. Que alegria poder fazer parte desse momento da igreja que nós estamos vivendo em todas as nossas CR Casas e também aqui na nossa igreja local. Se é a sua primeira vez que você está participando do CR Casa, seja muito bem-vindo. Nós começamos uma série de mensagens nesse domingo que se passou, chamado Somos Todos Jonas. E estamos lendo o livro do profeta Jonas, os 4 capítulos desse livro tão importante e esse livro tão especial para nós. Nessa primeira mensagem, nós falamos apenas do primeiro capítulo. Nós vamos fazer isso semana a semana e eu já quero encorajar você a fazer parte também das celebrações presenciais, todos os domingos, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite. E eu quero esperar você aqui, quero receber você e conhecer você e a sua família. Nós falamos então um pouco sobre Jonas, capítulo 1, e eu quero já encorajar vocês agora a ler em grupo Jonas, capítulo 1. Bom, nós trouxemos aqui a seguinte pergunta, que como que pode um livro desse, tão pequeno, revelar verdades tão profundas, mesmo depois de muito tempo dele ter sido escrito? Nós sabemos que a história do livro de Jonas, você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua história você ouviu falar de um peixe grande que engoliu Jonas. Não tem como, essa história é muito conhecida. Se você vem de uma história muito longa de igreja, você provavelmente já ouviu isso no departamento infantil, numa escola bíblica dominical. Mas nós sabemos que a história do livro de Jonas mostra o amor de Deus a todas as pessoas. Até por pessoas mais difíceis, complicadas e também pelos nossos maiores inimigos. O livro de Jonas também mostra a grande dificuldade que eu e você temos de ir até as pessoas que mais precisam do amor dele.
O livro de Jonas também mostra o nosso chamado para nós podermos alcançar cidades cheias de pecado e cheias de problemas. Então, nós entendemos aqui e começamos a conhecer um pouco a história de Jonas, vendo que, além dela ser uma das mais conhecidas, né, e também ser essa história que cativa as crianças, né, como que pode uma criança, um rapaz cair dentro de um peixe grande, né, alguns ficam nessa dúvida se era baleia, se era peixe grande, o fato que era muito grande e que engoliu Jonas. Então, nós sabemos que há muitos elementos nessa história, há muitas coisas, muitos conflitos, muitas lutas pessoais, teimosias e muitas atitudes que acontecem em tudo aqui. E resumindo, quem seria Jonas? Jonas é alguém comum. Jonas é alguém como eu e como você, né? Porque quando nós começamos a olhar essa história, nós vemos que Jonas ele não teve milagres assim extraordinários. Nós sabemos que o Antigo Testamento é repleto de milagres, de poder de Deus, de fogo, de água, de coisas assim a nível de Hollywood. Mas nós vemos que o livro de Jonas ele é um livro, parece que um pouco mais comum, né? Jonas ele não fez um grande milagre, mas na verdade ele se tornou um grande milagre. E nós sabemos, nesse contexto aqui, que o livro foi escrito pelo profeta Jonas, o ano aqui era 780 a 760 a.C. Nós sabemos também que algumas décadas depois de que a Síria, né, essa superpotência do norte, ela já estava enfraquecida, Deus manda Jonas para salvar a capital assíria, no caso Nínive, né, da destruição. Só que para Israel essa missão representaria um risco muito grande. Então, nós sabemos aqui, falamos um pouco nesse domingo que se passou, que a Síria, no caso os ninivitas, eram pessoas muito más, eram pessoas muito cruéis. Então, ficou aqui um pensamento nosso, né, que esse reino ele era maligno. Mas o fato é que Jonas, ao não querer ir até Nínive e pregar contra e gerar arrependimento no coração daquelas pessoas, ele expressa um pouco de nós. Jonas se parece um pouco conosco. Por isso que eu coloquei esse nome e achei ele interessante para essa série. Somos todos Jonas. Porque ele é alguém relutante e teimoso. E eu tenho certeza que aí nesse Serra Casa agora há pessoas teimosas. Há pessoas relutantes com muitas coisas. Ele tem a coragem de fazer exatamente o contrário do que Deus pede. Ele discute com Deus, questionando as decisões. Parece que a gente está ficando um pouquinho mais parecido com Jonas agora aqui, né? Então, você conhece alguém que sempre insiste em fazer as coisas do próprio jeito? Não precisa olhar para alguém do lado aí, tá ok? Alguém que vai na direção contrária ao qual Deus mandou? Ou alguém que se mete em apuros e depois precisa de um milagre para sair da confusão em que se enfiou? Ou alguém que mesmo depois que Deus salva das consequências dos erros e é usado por Ele, continua relutante e teimoso com Deus? Meu Deus, está falando muito da gente. Eu sei que você deve estar achando que é uma indireta, mas eu não sei quem está aí agora, então fica tranquilo, não é uma indireta. O fato é que Jonas se parece muito com a gente e nós nos parecemos muito com Jonas. Então, nós colocamos dentro dessa história alguns pontos para nós podermos refletir aqui. Nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que todos nós fomos chamados por Deus para uma missão. Todos nós fomos chamados por Deus para uma missão. Em Jonas 1:1, nós acabamos de ler aí juntos, que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Há uma missão aqui. E assim como foi com Jonas, existe um chamado de Deus para a minha vida e para a sua. Você pode achar que não e talvez ficar em crise. Mateus, eu tenho orado há muito tempo para Deus falar sobre qual é o meu chamado. E eu quero trazer então a resposta para você muito prática. Porque olha o que Jesus diz aos discípulos dele em Marcos 16:15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Pronto. Você não precisa mais ter dúvida do seu chamado, do que Deus espera de você. Está aqui. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E não é difícil entender esse texto. Como nós falamos na celebração desse domingo que se passou, não há uma discussão nas redes sociais por causa desse versículo. Não é um texto polêmico, ele é fácil de entender. Só que, vamos ser sinceros, que as coisas mais fáceis de entender, às vezes, são as coisas mais difíceis de colocar em prática. Por exemplo, a Bíblia diz: orai sem cessar. É óbvio que não está no contexto literal que nós devemos ficar orando o tempo todo, dentro do supermercado, dentro do banho ou conversando com as pessoas.
mas a Bíblia está nos ensinando ali, ore em todo o tempo, tenha uma vida de oração, esteja sempre debaixo de oração, buscando a Deus, para que até as nossas decisões e tudo que nós fizermos esteja pautado na palavra de Deus e nas ações ao qual Deus vai falar conosco. É sobre isso que a palavra está dizendo. Mas a pergunta aqui, nós oramos todos os dias? Nós buscamos a Deus todos os dias? Nós estamos sempre nesse espírito, podemos chamar assim, espírito de oração? Não, porque na verdade as coisas fáceis são as coisas que talvez são mais difíceis de nós fazermos. Então, nós podemos como aplicar essa passagem no nosso contexto de vida? Nós podemos pregar na escola, na faculdade, nós podemos pregar no trabalho, nós podemos falar de Jesus na nossa família. Você deve ter familiares que não foram alcançados por Jesus ainda. E Deus está colocando sobre você essa responsabilidade. Deus está colocando para você esse privilégio de ir e pregar o Evangelho a essa pessoa. Aqui no nosso CR Casa, nós podemos pregar, trazer pessoas, convidar pessoas no nosso dia a dia. Então, com experiência de causa, eu queria falar uma coisa para você. Que Deus muitas vezes vai pedir para nós fazermos coisas que nós não queremos fazer. É isso mesmo que você ouviu. Deus, Ele frequentemente pedirá para você fazer coisas que você não quer fazer. E aqui eu quero propor uma pergunta para você. Em algum momento da sua vida, Deus pediu para você fazer algo que você não queria? Compartilhe isso em grupo agora. Eu tenho certeza que essa pergunta gera muitas respostas e experiências que nós vemos que Deus deve estar sempre no controle. Não, eu não vou voltar na série anterior, mas Deus, Ele está no controle, Ele está cuidando de nós e Ele cuida das nossas vidas. Que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, nós estamos ali declarando que o Senhor faça o que o Senhor quer das nossas vidas. É isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer operar e agir da forma dEle e tenha certeza que vai ser bem melhor do que você imagina. Só que, por alguns motivos, muitas vezes, nesse contexto aqui de não queremos fazer o que Deus nos manda, acontece que nós fazemos igual Jonas, pegamos o barco numa direção errada e vamos embora. Só que eu quero que você entenda uma coisa, você sempre irá encontrar um barco navegando na direção errada. Você sempre vai encontrar um barco navegando na direção errada, e isso acontece na sua vida. Jonas 1,3 diz que Jonas fugiu do Senhor e foi para Tarsis. Ele desceu para Jope, onde encontrou um navio com destino a esse porto. Depois de pagar a passagem, embarcou, navegou para Tarsis para fugir do Senhor. E quantas vezes nós estamos pagando passagens na nossa vida para fugir da presença de Deus? Direções erradas, quando queremos fazer a vida do nosso jeito, quando fingimos que não estamos ouvindo a voz dEle. Deus está nos chamando para perto. Deus está chamando você para perto dEle. Todos nós fomos chamados para servir a Deus em algum lugar, no ministério, na igreja, nesse mundo afora. Efésios 2,10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mateus, então por que nós não servimos? Porque nós fugimos. Nós somos fugitivos daquilo que Deus está nos chamando. Deus está chamando você de volta para o chamado dEle, para a missão que Ele colocou sobre você. O segundo ponto que nós falamos aqui é que não há paz longe da vontade de Deus. Não há paz longe da vontade de Deus. Versículo 4 aí diz, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Ou seja, Jonas ele foi o mais longe que pôde do lugar que Deus o enviou. Agora eu quero falar uma coisa para você. A viagem de Jonas para Tarsis não deu certo. E a sua para longe do chamado de Deus também não vai dar certo. Então, se apegue hoje nele, se fortaleça hoje, se envolva com essa galera do CR Casa, caminhe junto, porque longe da presença de Deus as coisas não darão certo. Eu quero fazer uma pergunta para você agora um pouco mais profunda. E eu queria que você fosse sincero. E se você sentir de abrir o seu coração, que esse seja o lugar agora para você ir viver a experiência de cura, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos ter a experiência de poder dar a mão para você e caminharmos juntos rumo à vontade de Deus. O lugar em que você está hoje é na direção da vontade de Deus? Responda isso em grupo agora e que o Espírito Santo possa agir nesse momento nos nossos CR Casas.
Bom, finalizando aqui então, eu sei que a coisa está ficando cada vez mais intensa e essa é só a primeira mensagem dessa série. Eu quero encorajar você novamente, para você estar presente aqui nos próximos domingos, para você fazer parte do nosso CR Casas, que Deus quer fazer muita coisa no nosso meio. Jonas, ele dorme aqui entorpecido pelo pecado da desobediência, e a desobediência nos leva à morte. Nós vemos que muitas vezes nós podemos ficar adormecidos no nosso temor a Deus, no nosso senso de propósito, mas nós podemos também estar sensível a Deus e à vontade dEle. O que Deus está fazendo hoje é nos chamando para mais perto dEle. Então, veja como que é trágico, e nós só estamos falando do primeiro capítulo. Jonas, ele começa como um profeta, ouvindo a voz de Deus, e ele é encontrado depois, dormindo na sua desobediência. Terceiro e último ponto é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E então, quando tudo parecia perdido, Jonas ainda estava vivo e ainda tinha esperança para ele. Mesmo um peixe agora engolindo Jonas, ainda havia esperança para ele. Porque aonde parecia que seria o pior, na verdade é onde começou a restauração e o caminho de volta de Jonas ao propósito de Deus. Jonas, ele relembra que ele era adorador do Senhor e então ele reconhece o erro. Ele sabe que toda aquela desgraça que estava sendo causada e até influenciando outras pessoas a também passar por aquela experiência, era por causa dele. E Jonas, ele é preservado dentro de um peixe. É interessante lembrar que na passagem aqui diz que foi Deus que fez o peixe engolir Jonas. Não foi um acaso, não foi algo do nada. Deus fez isso e preservou ele ali 3 dias e 3 noites. E sabe que muitas vezes Deus, ele pode enviar uma tempestade para chamar a sua atenção. Eu quero finalizar esse caso agora, não com uma pergunta, mas com uma reflexão. Talvez hoje você está vivendo numa tempestade. Talvez hoje você é alguém que está vivendo um tempo e você está repreendendo o maligno, você está pedindo orações, você está clamando a Deus para que cesse isso, mas talvez seja Deus chacoalhando você. Essa tempestade que você pode estar vivendo hoje, talvez seja Deus te chamando para você voltar na presença dEle. Se esse for o seu caso, você pode abrir seu coração, você pode pedir oração, ou vocês podem fazer agora juntos. Eu passo a palavra aos nossos líderes, para que eles possam orar com vocês. E então, vocês saibam que Deus está nos chamando a cada dia mais perto da presença dEle. Não perca essa oportunidade de estar junto com Deus e ouvir o que Ele tem para nós e cumprir a missão que Ele tem para nós. Que Deus abençoe você, um grande abraço e te espero nesses próximos domingos aqui, nessa série Somos Todos Jonas. Que Deus abençoe você.